Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá pessoal, estamos dando início ao curso Moral Cristã, promovido pela Diocese de Campina Grande, curso que faz parte da Escola Sede da Sabedoria. Então nós vamos iniciar rezando, pedindo a Deus que nos socorra com seu Espírito Santo, e depois a gente dá continuidade ao nosso conteúdo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir o auxílio do Teu Espírito Santo para bem vivermos estes momentos de formação, esses momentos de catequese. Queremos pedir, Senhor, que Teu Espírito Santo nos auxilie e nos dê um coração dócil para acolhermos bem tudo o que Tu tens a nos dizer, a falar ao nosso coração. Queremos Te pedir, Senhor, que o nosso coração acolha e que Tua palavra, que Teus ensinamentos, por meio da Tua Igreja, por meio das Sagradas Escrituras, e que nos chega também por meio do magistério da Igreja, produza frutos de conversão e de santidade em nossas vidas. Queremos Te pedir tudo isso, Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, Tua e nossa Mãe. Te pedimos, Mãe, que Tu intercedas por nós, para que, como Tu, nós também tenhamos um coração humilde, pequeno, para acolhermos e fazermos a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, é uma alegria viver esse momento com você, que assiste agora este vídeo, este primeiro vídeo do curso Moral Cristã, que faz parte da Escola Sede da Sabedoria. É uma alegria poder partilhar com você o que Deus nos ensina por meio das Sagradas Escrituras, da Sagrada Tradição, do Sagrado Magistério da Igreja. Fazendo um pouco a minha apresentação. Então, meu nome é Rony Clay Agra. A maioria das pessoas me chamam de Rony. Eu sou casado com Rosemary, nós temos 2 filhos. Eu e ela, nós somos consagrados missionários da comunidade católica Shalom, com promessas definitivas. Eu já atuo nessa área de formação, de catequese, há alguns anos, né? Cerca de 20 anos, nas paróquias, nos grupos, na comunidade Shalom, e servindo a Deus por meio dessa missão de formar o povo de Deus na fé, formar o povo de Deus na maturidade, formar o povo de Deus na santidade, contribuindo com a missão da Igreja, contribuindo com o povo de Deus, com a Diocese de Campina Grande, naquilo que Deus nos chama a servir, né? Especificamente por meio da formação e da catequese. Para mim é uma alegria, né? Uma satisfação poder servir a você que assiste este vídeo agora, que participa desse curso, né? Ao chamado da Igreja. O sim foi imediato, né? Porque Deus nos dá tanto, né? A nossa única resposta possível é também ofertar a nossa vida em louvor e gratidão a Ele, que deu a vida por nós e que nos ama desde sempre para sempre. Então, esta é a primeira aula do curso Moral Cristã, como a gente já falou. Então, nós vamos nos basear principalmente nas Sagradas Escrituras, no Sagrado Magistério da Igreja, mais especificamente no Catecismo da Igreja Católica.
né? Então, nós vamos mergulhar nessa dimensão da fé cristã, da moral cristã, dos mandamentos, da liberdade humana, das virtudes, da moralidade dos atos humanos. Nós vamos ouvir o que a igreja tem a nos dizer, né, baseada no Evangelho, na revelação divina. O que é que ela tem a nos dizer, o que é que ela tem a nos ensinar. E com o coração de filhos, nós vamos participar deste curso, nós vamos acolher tudo que a igreja tem a nos dizer, né, através dos escritos dos santos, das cartas, das exortações apostólicas dos papas ao longo da igreja, né, o catecismo que se une às Sagradas Escrituras, que na verdade é um transbordamento da revelação das Sagradas Escrituras. Então, a igreja, ela que possui o depósito da fé, ela que tem a responsabilidade de ser essa que guarda a fé, o Evangelho, que transmite a revelação divina a todo o povo de Deus, de todos os tempos, ela tem muito a nos ensinar. E que Deus nos dê a graça de acolher tudo o que ela tem para nós, né? Então, convido você a sempre estar em mãos as Sagradas Escrituras, né, a sua Bíblia, e o Catecismo da Igreja Católica. Né? A gente tem a versão impressa, né? Se você não tem condições de adquirir, de possuir, você pode ter também ter acesso a ele na internet. Né? O site do Vaticano disponibiliza o Catecismo da Igreja Católica, diversas línguas, né? Então está lá disponível para você. Nessa primeira aula, nós vamos mergulhar no tema da dignidade humana, né? Mas antes de tratar mais especificamente desse tema, né, eu vou colocar aqui algumas premissas que servem para todo o curso, né? Para a gente não se atentar somente naquilo que Deus nos pede de forma muito direta, né? É importante, a gente vai fazer isso. Mas antes disso, a gente precisa entender um pouco qual a dinâmica, né, qual o sentido maior da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, da vontade de Deus, daquilo que Ele nos pede. Né? Então, Deus, em sua paternidade, nos dá um caminho de felicidade e de vida. Então, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, a vontade de Deus, tudo isso compõe, tudo isso se traduz numa única coisa. Um caminho de felicidade e de vida que Ele nos dá. Ele nos dá e nos chama a viver. Então, os mandamentos da lei de Deus, diferentemente daquilo que muitos pensam, não são apenas obrigações que Deus quer que a gente cumpra de forma seca, de forma impessoal. Não, os mandamentos de Deus, a lei de Deus, a vontade de Deus são um caminho de felicidade, um caminho de plenitude, um caminho de vida. Então, quando a gente for estudar principalmente, né, os mandamentos, a gente vai mergulhar em cada mandamento, a gente tem sempre que se lembrar disso. Isso é um caminho de felicidade. É a proposta de Deus para que eu seja feliz. Deus quer que sejamos felizes, Deus quer que a gente tenha uma vida plena. Mas qual é o caminho que Ele nos oferece para isso? A sua lei, os seus mandamentos, os seus decretos, a sua vontade. Porque Ele é Pai. Deus não é um juiz, Deus não é um juiz carrasco. Antes de qualquer coisa, Deus é Pai. E antes de qualquer coisa, Ele nos olha como filhos. Nós podemos ser diversas coisas, né? Missionários, pregadores, servos, mas antes de tudo, Ele se relaciona conosco como filhos. Diante dele nós somos filhos, né? Então nós temos que acolhê-lo como Pai e acolher a sua vontade como um caminho de felicidade. Né? Esse caminho de felicidade, esse caminho de justiça e de vida, na lógica de Deus a gente tem um outro nome, que é santidade. Então, para Deus, ser feliz é ser santo. Na lógica divina, ser feliz é ser santo. Alcançar a realização é alcançar a santidade. Progredir é progredir na santidade, na perfeição da caridade. Então, o que Deus quer para nós, o que Deus nos propõe, o caminho que Ele nos dá, tem como objetivo último a nossa santidade, porque a santidade é a felicidade plena, é a felicidade real.
É a felicidade que é projetada por Deus para nós. Então, Deus é esse Pai que nos dá um caminho de felicidade, que na verdade é um caminho de santidade. Para Deus, felicidade, plenitude, vida e justiça são uma coisa só, é a nossa santidade. Porque Ele não quer que sejamos apenas bonzinhos, né? Que a gente seja aquele que aparenta alguma coisa, que a gente seja mais ou menos bonzinho. Não. Deus nos quer santo. Deus nos quer santos. Como diz Jesus, né, em sua palavra, no Evangelho de Mateus, a gente pode contemplar Jesus dizendo, né, Mateus 5, versículo 48, portanto, deveis ser perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Em outras traduções a gente vai ler, deveis ser santos como o vosso Pai do céu é santo. Né? Então, Deus nos quer santos para que a gente seja cada vez mais parecidos com Ele, cada vez mais unidos a Ele, né? Porque a santidade nos leva a essa união com Ele. Os místicos indicam isso, né? Quanto mais unidos a Deus, mais santos. Quanto mais santos, mais unidos a Deus, né? Então é isso que Deus prepara para nós, um caminho de santidade, um caminho de felicidade, um caminho de vida. Então, premissas básicas, né? E a gente deve viver esse curso com esse espírito, né? Aí eu vou conhecer a vontade de Deus, as leis de Deus, porque eu quero ser santo, né? Porque eu quero ser santo, eu vou conhecer aquilo que Deus me pede, aquilo que Deus preparou para mim, aquilo que Deus pensou para mim, aquilo que está na aliança que Deus firmou comigo, né? Em vista da minha santidade, né? Em vista de uma santidade eu quero ser santo para que eu seja um com Ele, né? Eu amo tanto a Deus que eu quero ser um com Ele, por isso que eu quero ser santo. E para ser santo eu preciso conhecer o que Deus me pede, o que Deus espera de mim. Então é nesse espírito que a gente deve viver esse curso, a moral cristã. Né? E não apenas viver um moralismo cristão, mas viver uma moral cristã que nos leva à santidade. Então nós vamos passear muito pelo catecismo, né? Como eu já falei. Né? Catecismo e Sagradas Escrituras serão o nosso guia nesse itinerário ao longo desse curso. Né? Então se você tiver com seu catecismo aí, se não tiver, você vai providenciando para os próximos momentos, as próximas aulas, né? Nesse primeiro bimestre, né? Então o curso ele é dividido em quatro bimestres. Em cada bimestre a gente tem 8 aulas. Então hoje a gente está na primeira aula do primeiro bimestre. A gente vai estudar basicamente um catecismo ao longo dessas 32 aulas, a terceira e a quarta parte do catecismo. A terceira parte do catecismo fala da vida em Cristo e a quarta parte do catecismo fala da vida de oração. Então, se prepare, né, para a gente mergulhar no catecismo. É uma grande oportunidade que Deus nos oferece por meio dessa iniciativa da Diocese de Campina Grande, na Escola Sede da Sabedoria. A gente vai começar aqui, né, no início da terceira parte, a vida em Cristo, bem do início mesmo, né, no parágrafo 1691 do Catecismo. Então diz assim, né? É uma grande motivação para nós, né? É uma exortação para nós de São Leão Magno. Cristão, reconhece a tua dignidade. Por participares agora da natureza divina, não te degeneres, retornando à decadência da tua vida passada. Lembra-te da cabeça a que pertences e do corpo de que és membro. Lembra-te de que foste arrancado do poder das trevas e transferido para a luz e o reino de Deus. Então veja a exortação do grande São Leão Magno, né? Ele diz assim, cristão, reconhece a tua dignidade. Então nós somos chamados a reconhecer a nossa dignidade, né? Nós somos motivados, né? Nós recebemos essa exortação de Deus por meio deste grande Papa, né, São Leão Magno, que nos motiva a reconhecer a nossa dignidade, porque muitas vezes a gente se esquece do valor que nós temos,
não por aquilo que a gente pode fazer, por aquilo que a gente sabe, mas do valor que nós temos por quem Deus nos criou, né? Do valor que nós temos porque nós pertencemos a Cristo, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, porque nós temos uma alma espiritual, nós temos razão, nós temos liberdade, né? Deus preparou para nós moradas eternas. Então são muitos motivos que nos levam a contemplar a nossa dignidade como seres humanos, né? Como homens e mulheres. E o Papa Leão Magno nos exorta isso, né? Ele diz ainda, por participares agora da natureza divina em Cristo, né? Pelos méritos de Cristo, pelo batismo, pelos sacramentos, nós participamos da natureza de Deus, da vida de Deus. A gente vai ver isso mais para frente. Nós temos esse valor imenso, essa dignidade imensa de participar da vida de Deus. Veja só, né? O valor da vida humana, da pessoa humana. Participar da vida de Deus. A criação tem o seu valor também. Toda a criação tem o seu valor. Toda a criação manifesta a glória de Deus. Então a gente olha para os astros, né? A gente olha para a grandeza do Sol, para a grandeza da Lua, para os planetas, para as estrelas, tudo de forma harmoniosa, cada um no seu lugar, com as leis da física, tudo ali no seu lugar, tudo um dependendo do outro, um influenciando o outro, mas de forma harmônica. Não tem como a gente contemplar a criação, não tem como a gente contemplar a beleza da criação e não inferir a existência de Deus, não contemplar também a glória de Deus, o poder de Deus que faz tudo tão belo, tudo tão harmônico. Só que a criação manifesta a glória de Deus, mas de forma limitada no tempo, ela foi criada para servir ao homem, né? Ela em si mesma, ela não foi criada por si mesma, mas para servir ao homem no tempo, né? No tempo. O homem também manifesta a glória de Deus, mas na medida em que compartilha atributos divinos. Então, Deus compartilha com essa criatura especial, obra-prima da criação, alguns dos seus atributos. E a gente vai ver isso daqui a pouco. O homem, a única criatura que é criada à sua imagem e semelhança, que é criada à imagem e semelhança de Deus, e que participa da vida de Deus a partir de Cristo por meio dos sacramentos. Qual outra criatura participa da vida de Deus? Nenhuma. Só nós, homens e mulheres, somente nós, participamos da vida de Deus. Ele compartilha conosco alguns dos seus atributos, sem que ele deixe de ser Deus, sem que nós deixemos de sermos homens e mulheres. Mas ele compartilha conosco, é o que nos torna a sua imagem e semelhança. A gente vai ver isso mais para frente. Então, essa condição de participação na natureza divina indica a dignidade do ser humano. E para quais realidades ele foi criado. Então, nós não fomos criados para gastarmos, vamos dizer assim, toda a nossa energia pensando nesta vida. Nós fomos criados por um Deus que é eterno, a sua imagem e semelhança. E Ele nos criou também para a eternidade. Então, nós somos criados para coisas grandes. Nós somos criados para coisas grandes e não apenas para coisas passageiras. Nós fomos criados para coisas perenes, eternas. Como diz em uma das orações da igreja, né? Diz assim, caminhando entre as coisas que passam, abraçar as que não passam. Então, é para isso que nós vivemos. É nessa dimensão de eternidade, é nessa dimensão de sobrenaturalidade que nós devemos viver. Nós não fomos criados para pensarmos somente nas coisas deste mundo, deste tempo presente, mas para o tempo sem fim, para o tempo que não passa, para uma realidade que está fora do tempo, a vida eterna. Por quê? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, com uma alma dotada de espírito, ou seja, de inteligência, de vontade, de razão, de liberdade.
É para essa realidade que Deus nos criou. Isso também indica a nossa dignidade, né? Uma vez eu estava numa aula de física e tocando um pouco nessa realidade de valor da vida humana e tal, e uma aluna fez, não sei por que as pessoas se acham melhores do que os animais, né? A pessoa acha que é melhor do que o cachorro, do que um gato. Veja que mentalidade distorcida, né? Nós somos infinitamente mais valiosos, mais dignos do que todas as plantas, todos os animais da terra, de todos os tempos, de todos os lugares. A vida de uma pessoa vale mais do que a vida de todos os seres ou os outros seres vivos da criação. Muito mais, muito mais. E é isso que a gente tem que ter em mente, né? Isso já nos ajuda também a nos posicionarmos diante de algumas propostas que nós vamos vendo, principalmente na modernidade, né? A proposta da defesa da vida, né? Como isso é relativizado. Ontem mesmo eu vi um vídeo de um bebê que foi jogado no lixo, foi encontrado morto, né? A pessoa que fez isso não tinha consciência do valor da vida humana, não tinha essa consciência. E Deus nos convida a nos deixarmos alcançar pela graça para que a nossa consciência seja formada, para que a nossa defesa pela vida não seja relativizada, mas que a gente tenha esse valor, tenha, né, essa defesa pela vida, né, a dignidade humana, a gente a tenha como um valor absoluto, inegociável, né, inegociável. Que Deus nos dê essa graça, né? Que essa verdade, né? Que esse ensinamento da igreja venha e adentre em nosso coração mesmo, transforme e converta tudo que ainda exista dentro de nós e que não esteja de acordo com a verdade de Deus, com o evangelho, com o magistério da igreja. Que a graça de Deus nos converta, né? E nos dê a plena consciência do valor da vida humana, da dignidade humana. Continuando aqui no catecismo, né? No parágrafo 1700, que é que a igreja nos ensina, né, a respeito ainda da dignidade da pessoa humana. Diz assim: a dignidade da pessoa humana se fundamenta em sua criação à imagem e semelhança de Deus e realiza-se em sua vocação à bem-aventurança divina. Vou ler novamente. A dignidade da pessoa humana se fundamenta em sua criação à imagem e semelhança de Deus e realiza-se em sua vocação à bem-aventurança divina. Então, o fundamento da dignidade humana é nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Esse é o fundamento. E a realização, ou seja, a plenitude da realidade da dignidade humana é a nossa vocação, ou seja, o nosso chamado à bem-aventurança divina, ou seja, a santidade, né? Então, nós vivenciaremos a nossa dignidade à medida em que nós crescemos em santidade. Quanto mais santos nós formos, mais nós estamos vivendo a nossa dignidade, né? E ela que é fundamentada na nossa criação à imagem e semelhança de Deus. Então, hoje, né, nessa primeira aula, a gente vai tocar nesses dois pontos, né? Sermos criados à imagem e semelhança de Deus e o nosso chamado à bem-aventurança divina. Tá certo? Então, tratando desse primeiro ponto, né? O homem, imagem de Deus. Se a gente pegar a nossa Bíblia e abrir em Gênesis 1, a gente vai contemplar aquele versículo bem conhecido, né? Lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28. Vamos ler esses três versículos. Gênesis 1, 26 a 28. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra.
Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, façamos o homem à nossa imagem como nossa semelhança. Depois ele diz, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher, ele os criou. E aqui a gente também vê nesses versículos, né, que é uma ordem de Deus, né, que ele domine, né, que o homem domine sobre toda a criação. E depois ele completa, o autor divino aqui completa, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Então vejam só, 3 versículos, mas de uma profundidade, né, de uma teologia aqui tão grande, né, de uma riqueza tão grande para nós, né? Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E a gente vai mergulhar um pouquinho nessa verdade. O que é ser imagem e semelhança de Deus, né? Aqui um parêntese, né? Diz assim, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou. Então aqui tem meio que um jogo de palavras, né? Homem, depois ele fala homem e mulher. Esse homem aqui é o ser humano, né? Que no original hebraico tem, a gente chama de Adam, por isso Adão. Né? Depois ele fala que homem e mulher, esse homem e mulher é o Ish e Ishá. Ish e Ishá, ou seja, o masculino e o feminino. Também fica claro para nós aí, né, que o que é que Deus pensa do homem, né? Homem, ser humano, homem e mulher, masculino e feminino. Isso também é argumentos para nós, para a gente se posicionar diante de algumas realidades que a gente vai vendo no modernismo, né? Nessa modernidade, né, que a gente vai tocando nos tempos atuais, né? E também outro ponto que a gente vê aqui, né, fechando esse parêntese ainda, sede fecundos, multiplicai-vos, encher a terra. Então é a ordem de Deus também essa fecundidade humana, né, que é baseada no amor, que deve ser baseada no amor, fruto do amor. Então o homem, Deus convida o homem a essa fecundidade, a essa multiplicação, né? Em quantidade, em qualidade, ou seja, em quantidade e em santidade também, né? Fica aí uma dica para nós casados, né, gente? Encher a terra, né? Multiplicar, sermos fecundos. Então, voltando para o catecismo, aqui no parágrafo 1701, vem dizendo assim: novo Adão, na mesma revelação do mistério do Pai e de seu amor, Cristo manifesta plenamente o homem ao próprio homem e lhe desvenda sua altíssima vocação. Então, tudo é feito em Cristo, por Cristo, em Cristo, né? Tudo foi criado por Cristo, em Cristo, em Cristo. O próprio homem foi criado em Cristo, né? A imagem do Cristo, né? A imagem do Filho, né? Como se o homem fosse sendo moldado, o pai estivesse olhando para o Filho, para a segunda pessoa da Trindade, né, o Filho, e moldando o homem. Então o homem ele é moldado à imagem do Cristo, em Cristo. Ele é feito em Cristo, por Cristo, em Cristo. Né? Então o homem ele encontra a verdade sobre si mesmo na pessoa de Cristo. Se a gente quiser se conhecer, a gente deve se voltar para Cristo. Ele nos revela a nós mesmos. A gente não pode se bastar e também a gente não pode procurar a verdade sobre o ser humano em outras realidades que muitas vezes vão até contra o próprio Cristo. Mas a gente deve se voltar para Jesus e encontrar nele quem nós somos. Encontrar nele qual a nossa missão, qual o nosso fim, de onde nós viemos, para onde nós vamos, como devemos viver. Então, o sentido da nossa vida está na pessoa de Cristo. Devemos nos voltar para Ele. Saber, aquela pergunta, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou? Essas perguntas encontram resposta na pessoa de Cristo, porque é Ele quem nos revela a nós mesmos. Isso é muito importante. É muito importante.
Quantas vezes nós vemos pessoas que querem responder essas perguntas, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, em falsas verdades, né? Em falsas filosofias, né? Em falsos sistemas, né? E aí se perdem. Mas em Cristo não. Em Cristo nós nos encontramos. Em Cristo nós encontramos o sentido da nossa vida. Nos voltemos para Cristo. No parágrafo 1703, vem dizendo assim, vai falar da alma humana. Dotada de alma espiritual e imortal, a pessoa humana é a única criatura na Terra que Deus quis por si mesma. Desde sua concepção, é destinada à bem-aventurança eterna. Veja que profundidade, meu irmão, minha irmã. Veja que profundidade. A alma humana ela é espiritual e imortal. O que é uma alma espiritual? O que é essa alma espiritual? E a gente recorre a São Tomás de Aquino. Né? Então, alma e espírito é como se, didaticamente falando, né? É como se fosse a parte eterna da alma, né? Ou a parte racional da alma. Né? A nossa alma ela possui algumas faculdades: afetividade, imaginação, memória, inteligência e a vontade. A inteligência e a vontade constituem essa parte imortal da alma, que a gente chama de espírito. Então, quando a gente morre, né, a afetividade, a imaginação e a memória, elas cessam, elas deixam de existir. O que permanece são a inteligência e a vontade, ou a razão e a vontade, porque elas constituem a parte eterna da alma. Então, a alma humana ela é sensitiva, vegetativa e espiritual. Então, inteligência e vontade, ou razão e vontade, compõem o espírito, que é essa dimensão eterna da alma. Afetividade, imaginação e memória compõem a dimensão sensitiva da alma, e a dimensão vegetativa são as nossas necessidades básicas, né? A necessidade de beber água, se alimentar, né? As necessidades fisiológicas são a dimensão sensitiva. Então a gente olha para os animais, eles possuem alma sim, porque a alma é o princípio vivente dos seres, né? Aquilo que torna os seres vivos. Então os animais e as plantas, né? As plantas têm apenas uma alma vegetativa. Os animais têm uma alma vegetativa e sensitiva. Eles não amam. A alma dos animais morre junto com o corpo. Né? Não existe um céu dos cachorrinhos e dos gatinhos. Não existe. Já a alma dos anjos, né? Os anjos são seres viventes. É apenas intelectiva, uma alma espiritual. Porque nos anjos eles têm apenas inteligência e vontade. Eles não têm afetividade, não têm memória, imaginação. Apenas razão e vontade, inteligência e vontade. Também não tem necessidade de se alimentar, né? Por isso não é uma alma vegetativa. Mas nós, seres humanos, a nossa alma vegetativa, sensitiva, intelectiva ou espiritual. Então, é outro ponto que indica a dignidade do ser humano. A nossa alma é imortal. Ela é criada junto com o nosso corpo ali, né? Quando o óvulo da nossa mãe, o espermatozoide do nosso pai se unem ali e formam um novo ser, né? Uma nova pessoa. Deus cria a nossa alma naquele instante e ela jamais deixa de existir. A partir desse momento ela é imortal e ela é espiritual, né? Porque possui razão e vontade, inteligência e vontade. Então, veja a dignidade da nossa alma, ela é eterna, né? Ela é imortal, né? Ela teve um ponto de existência, né? Ela é imortal. A Santa Teresa d'Ávila diz assim que a nossa alma é do tamanho de Deus, né? Por quê? Porque Deus nos habita. Então, se Deus nos habita, a nossa alma é do tamanho de Deus, né? Ela contemplando assim a beleza da alma humana, né? No seu livro Castelo Interior Moradas, ela fala disso logo no início, né? Falando das primeiras moradas, das 7 moradas, das primeiras, né? Ela fala assim que a alma humana
é do tamanho de Deus. Veja que beleza é a nossa alma, né? Possui a nossa alma. E o homem é a única criatura na terra que Deus quis por si mesma, porque todas as outras criaturas foram criadas em vista do homem. E Deus quis o homem por ele mesmo, uma criatura com a qual ele se relacionasse no amor, mas não um amor como o amor que ele tem pelas outras criaturas, mas um amor que chegue à união, né? Deus criou o homem para que ele seja essa criatura que, acolhendo o amor dele, também possa se devolver em amor. As outras criaturas não possuem essa capacidade de perceber que Deus as ama e de se devolver em amor a Deus. Veja, outro ponto, é a única criatura que Deus quis por si mesma, o ser humano. No parágrafo 1704 vai dizendo assim: a pessoa humana participa da luz e da força do Espírito Divino pela razão. Perdão, refazendo aqui. A pessoa humana participa da luz e da força do Espírito Divino. Pela razão, é capaz de compreender a ordem das coisas estabelecidas pelo Criador. Por sua vontade, ela é capaz de ir por si ao encontro de seu verdadeiro bem. Encontra sua perfeição na busca e no amor da verdade e do bem. Então, pela razão, o homem é capaz de compreender a ordem das coisas estabelecidas pelo Criador. A ordem, o nível de importância, a missão de cada coisa, pela razão. É a única criatura dotada de razão, é o ser humano. E pela vontade, o ser humano, você e eu, nós somos capazes de irmos por nós mesmos, por uma ação da nossa vontade, da nossa liberdade, irmos ao encontro do verdadeiro bem. Então nós temos a capacidade de enxergar o bem das coisas, de compreender o que é o bem, o que não é o bem, e pela nossa vontade nós temos a capacidade de escolher o bem que foi compreendido pela nossa razão, lógico, sempre com o auxílio da graça de Deus. Né? Os animais não têm essa capacidade, eles vivem por instinto. Né? É instinto de sobrevivência, instinto de reprodução. Eles vivem por instinto, mas nós temos a capacidade de escolhermos o bem. Por exemplo, nós temos a capacidade de estar com fome, ter um prato de comida na nossa frente, mas perceber uma pessoa que está passando por necessidade, que está com mais fome do que eu, e eu tenho a capacidade de escolher dar aquele prato de comida para aquela pessoa que precisa mais do que eu. Os animais não têm essa capacidade. Eles estão com fome, o prato de comida está ali na frente, eles vão atacar aquele prato. Eles não têm a capacidade de renúncia, de sacrifício, né? De mortificação, né? De amar o outro, né? De amar mais o outro do que a si mesmo, amar mais a Deus do que a si mesmo. Não tem essa capacidade, porque eles vivem por instinto. No parágrafo 1705, a Igreja nos ensina que a virtude de sua alma e de seus poderes espirituais, de inteligência e vontade, em virtude de sua alma, de seus poderes espirituais, de inteligência e vontade, o homem é dotado de liberdade, sinal eminente da imagem de Deus. E aqui está o coração, né? Porque o homem é dotado de inteligência, de vontade, e por isso ele é dotado de liberdade, ele é imagem e semelhança de Deus. Então, ser imagem e semelhança de Deus significa que nós temos inteligência, que nós temos vontade, que nós somos capazes de acolher o amor de Deus e de dar uma resposta de amor a Ele. E por isso nós somos livres, né? A inteligência e a vontade faz com que a gente tenha
liberdade, e nessa liberdade nós somos capazes de amar a Deus. Ou seja, liberdade a gente lembra de livre-arbítrio. Então, ser imagem e semelhança de Deus significa que nós temos inteligência, vontade, e nós temos o livre-arbítrio para acolher o amor de Deus e amá-lo acima de todas as coisas. Então, liberdade, vontade, inteligência são atributos divinos que ele compartilha conosco, mas da nossa realidade humana, né? A inteligência de Deus, né, é totalmente superior, é outro nível, né, vamos dizer assim. Mas Deus é livre, né? Deus tem uma vontade também. Ele compartilha conosco esses atributos dentro da nossa realidade limitada de seres humanos, né? E por isso nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso também deve fazer a gente refletir sobre como a gente se identifica, né? Quais são os critérios que a gente utiliza para definir o valor da pessoa, né? Como a gente já falou algumas coisas aqui, mas refletindo um pouco sobre níveis de autoidentificação. Muitos atribuem o valor a atributos estéticos, exteriores, né? Por exemplo, um corpo bonito, um corpo sarado, né? Um corpo dentro de um padrão de beleza exterior. Então, se a pessoa está dentro desse padrão, ela tem um valor. Se não está dentro de determinado padrão, ela não tem valor. O valor dela é menor. Não é assim. Ou também existem níveis de identificação mais psicológicos, né, ou intelectuais. Por exemplo, a pessoa que tem mais estudo tem mais valor do que a pessoa que tem menos estudo. A pessoa que tem um título tem mais valor do que a pessoa que não tem determinados títulos, né? Então, é outro nível de identificação que também não está de acordo com essa verdade de ser imagem e semelhança de Deus e com essa verdade do que se trata a dignidade da pessoa humana. Da utilidade também, né? Se aquela pessoa ela consegue corresponder a determinadas funções e aquela outra não, aquela pessoa tem mais valor do que aquela outra pessoa. Também não é assim. Porque o nível de identificação que nós somos chamados a adotar para a gente definir a dignidade da pessoa humana é um nível mais profundo. É o que alguns chamam de um nível ontológico, né? É um nível mais profundo, ou seja, o meu valor não está naquilo que eu posso fazer, nem nos padrões estéticos, não está. O meu valor não está nisso. O valor de uma criança que nasce com algum tipo de deficiência física ou mental não é menor do que uma criança que nasce, do que o valor de uma criança que nasce sem deficiências. Não é menor. Embora alguns queiram definir que isso seja uma verdade, isso não é verdade. Para Deus é o mesmo valor. Por quê? Porque o valor está no fato de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados com uma alma imortal, espiritual, dotada de inteligência, de vontade, de liberdade. E tudo isso define a nossa dignidade. Então é muito importante a gente perceber isso. É muito importante porque isso também serve até para cura interior, cura da autoimagem, de baixa autoestima. Quantos possuem baixa autoestima porque não tem um celular da moda, porque não tem um corpo de tal forma, porque não tem aquele nível intelectual e vão se achando menores ou menos valiosos do que aqueles outros que se encaixam nesses padrões, né? Então, que essa verdade, né? Essa verdade do valor da pessoa humana, que a igreja vai colocando para nós, também adentra em nossos corações e vai nos curando dessas falsas imagens que nós vamos criando a respeito da pessoa humana, né? Para que a gente tenha uma compreensão verdadeira do meu valor, do seu valor, do valor do ser humano. No Catecismo 1706, a igreja diz assim: por sua razão, o homem conhece a voz de Deus, que o chama sempre a fazer o bem e evitar o mal. Cada um é obrigado a seguir esta lei
que ressoa na consciência e se cumpre no amor a Deus e ao próximo. O exercício da vida moral atesta a dignidade da pessoa. Então, pela nossa razão, né, que a gente também pode chamar de inteligência, o homem ele é capaz de ouvir a voz de Deus, de conhecer a voz de Deus, que o chama sempre a fazer o bem e evitar o mal. Né? Se ele nos deu o atributo da inteligência, né, esse atributo tem a missão de nos ajudar, de nos fazer compreender, de conhecer a voz de Deus, né, de conhecer a vontade de Deus para nós, de conhecer os mandamentos da lei de Deus que indicam o bem a ser acolhido, a ser feito, e o mal a ser evitado, a ser rejeitado mesmo, né, pela razão. A igreja diz que nós somos obrigados a seguir esta lei. Por quê? Porque é uma lei de felicidade, é uma lei de vida, é uma lei que nos leva à santidade. Fugir desta lei, fugir da vontade de Deus, fugir dos mandamentos da lei de Deus, é escolher o mal. Né? À medida em que a gente acolhe e tenta viver e busca viver os mandamentos da lei de Deus, a vontade de Deus, a gente está escolhendo o bem. Mas não viver, a gente está escolhendo o mal. Por isso que nós somos obrigados, né? Nós somos, como diz a igreja, né? Cada um é obrigado a seguir esta lei que ressoa na consciência, né? Essa lei que deve ser acolhida por nós, né? É um mandamento de Deus, é uma ordem de Deus para que sejamos felizes e que ressoa na nossa consciência. Sim, a voz de Deus fala à nossa consciência. E à medida em que a gente se aproxima dele, à medida em que a gente coloca todo o nosso ser nessa direção de escolher o bem, né, de escolher a vontade de Deus, cada vez mais a gente consegue perceber essa voz. Cada vez mais essa voz vai ficando mais clara, vai ficando mais natural na nossa vida. E a gente precisa se aproximar, porque tantas vezes a voz de Deus não é ouvida por nós. Porque tantas vezes a voz de Deus soa para nós como uma ameaça, porque nós estamos distantes dele. A voz de Deus fala à nossa consciência, mas ela está embotada, ela está obscurecida, ela está como que anestesiada, e ela não consegue nem ouvir, e quando ouve a voz de Deus, vê na voz de Deus uma ameaça. Vê na voz de Deus uma afronta, constrange, né? uma coisa que causa repulsa. A gente lembra de Adão e Eva, né? Quando caíram no pecado original, que eles se escondem, né? Ali nas árvores do jardim, e em uma das traduções das Sagradas Escrituras diz assim que eles ouviram o barulho dos passos do Senhor, ou seja, os passos do Senhor que antes eram aguardados, porque Deus ia até eles para se entreter com eles, agora fazem barulho, ou seja, Deus incomoda, os passos de Deus incomoda, a presença de Deus incomoda, porque a consciência ali ficou como que embotada, já não estava mais clara, já foi ferida pelo pecado original. Então, Deus nos chama a nos aproximarmos dele, a fazermos o bem, para que cada vez mais a nossa consciência consiga acolher essa voz, ouvir essa voz de Deus que sempre deseja nos levar à felicidade, à plenitude da vida, à santidade. Nós temos aqui esse projeto original de Deus, né, para nós. Nós temos aqui o plano de Deus para nós, né, como Deus nos criou. A gente falou de liberdade, de inteligência, de vontade. Nós falamos aqui, nós ouvimos a igreja nos dizendo que o homem, ele é chamado por Deus a fazer o bem e a evitar o mal. Mas a gente também conhece a realidade do pecado original. Os homens que usaram mal a liberdade, a sua liberdade. Usaram mal a sua inteligência, a sua vontade, o livre-arbítrio. Usaram mal e caíram. É um pecado que passa de geração em geração pelo mistério da solidariedade humana, porque foi um pecado que feriu a natureza humana. Então todos
que possuem a natureza humana foram atingidos pelo pecado, sofrem as consequências desse pecado, né? A gente vê ali que o homem é expulso do Éden, expulso do jardim. O jardim possui as portas fechadas, ou seja, a presença de Deus estava agora, não era mais acessível ao homem, né? E o homem estava como que morto para sempre. Mas aí eis que surge o Cristo, a segunda pessoa da Trindade que vem, adentra no tempo e na história, né? E sofre o que nós sofremos, exceto o pecado, mas sofre as consequências dos nossos pecados. Oferece a Deus o sacrifício perfeito da obediência, da oferta de vida, da justiça, da santidade. E esse Éden é novamente aberto, é reaberto, mansão dos mortos destruída. Então, Cristo nos salva dessa condição de estarmos mortos para sempre. Ele nos salva e nos dá uma oportunidade de uma nova vida. Uma vida nele, uma vida guiada pelo Espírito Santo, uma vida permeada pela graça, pela sua graça, e que vai nos tornando capazes de corresponder a todo este chamado, de acolhermos a lei de Deus, de acolhermos a vontade de Deus em vista da santidade. Então, Cristo nos salva dessa morte eterna, nos oferece uma vida nova, nos concede a sua graça. Sim, nos concede a sua graça. Com essa graça, nós podemos crescer na perfeição da caridade, ou seja, nós podemos crescer em santidade. Nós podemos avançar, progredir nesse caminho de união a Deus, nesse caminho de configuração ao Cristo, nesse caminho de docilidade à ação do Espírito Santo. Agora, nós vamos para o segundo ponto, né? Se a gente viu que a dignidade humana está fundamentada no fato de que ele é criado à imagem e semelhança de Deus, ela se realiza no chamado à bem-aventurança eterna. Então, vamos pegar a nossa Bíblia, vamos abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Vamos ler um pouco as bem-aventuranças, né? Mateus 5, versículo 3. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, a gente pode ver aqui o Evangelho das Bem-aventuranças, né? Em outra tradução a gente vê assim, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos, né? Nessa tradução aqui, é a Bíblia de Jerusalém, a gente lê felizes, né? Mas é uma coisa só. Felicidade e bem-aventurança, na lógica do Evangelho, na lógica de Deus, no significado das Sagradas Escrituras, é uma coisa só. Santidade, bem-aventurança, felicidade, é uma coisa só. Então é o coração do Evangelho, né? Assim, são as regras a regra de vida do cristão, né? Esse trecho aqui ele está no Sermão da Montanha, né? No sermão é o Sermão das Bem-aventuranças que está no Sermão da Montanha. Então Jesus está ensinando, né, como os seus discípulos devem viver. E começa com as bem-aventuranças. No Catecismo 1717, a Igreja nos ensina assim:
As bem-aventuranças traçam a imagem de Cristo e descrevem sua caridade. Exprimem a vocação dos fiéis associados à glória da sua paixão e ressurreição. Iluminam as ações e atitudes características da vida cristã. São promessas paradoxais que sustentam a esperança nas tribulações. Anunciam as bênçãos e recompensas, já veladamente antecipadas aos discípulos, são iniciadas na vida da Virgem Maria e de todos os santos. Veja só que frase belíssima que a igreja coloca para nós, né? Através do catecismo. As bem-aventuranças traçam a imagem de Cristo e descrevem sua caridade. Em outra tradução aqui do catecismo, né, de outra editora, diz assim: as bem-aventuranças indicam o rosto de Cristo, a imagem de Cristo, o rosto de Cristo. Ao olhar para as bem-aventuranças, é olhar para Cristo. E Deus nos chama a viver as bem-aventuranças, ou seja, Deus nos chama a espelhar o rosto de Cristo, né? A imitar Cristo, né? A trazer a sua imagem para a nossa vida, a espelhar o rosto de Cristo. Elas descrevem a sua caridade, exprimem a vocação dos fiéis associados à glória da sua paixão e ressurreição. Então, as bem-aventuranças nos ajudam, né, nos associam à paixão e ressurreição de Jesus. Por quê? Bem-aventurados os pobres, os mansos, aqueles que são perseguidos. Cristo, o pobre, o manso, né, aquele que foi perseguido. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Cristo, o misericordioso, né, a misericórdia divina. Então, olhar para as bem-aventuranças e saber que nós somos chamados a ela, isso nos alegra e dá um sentido para a nossa vida. Ou seja, o que é que Deus espera de nós, né? Que nós busquemos viver as bem-aventuranças. É isso que Deus espera de nós. As bem-aventuranças iluminam as ações e atitudes características da vida cristã. Então, vejam só, elas indicam como a gente deve viver: mansidão, justiça, misericórdia, seguir a Cristo, mesmo sendo perseguidos, e tudo que diz respeito a essas realidades. Também elas são promessas que sustentam a esperança nas tribulações, anunciam as bênçãos e recompensas, já veladamente antecipadas aos discípulos. São iniciadas na vida da Virgem Maria e de todos os santos. Elas indicam também as recompensas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres, os simples, os pequenos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os aflitos, porque serão consolados. Nós temos um modo de vida definido como cristãos, como discípulos de Cristo. Esse é o modo de vida dos cristãos. Um modo de vida que alcança recompensas para nós, né? Tudo baseado no amor. Vivendo tudo isso no amor, nós teremos a recompensa de experimentarmos o reino dos céus, de sermos consolados, herdar a terra, de sermos saciados por justiça, de alcançarmos a misericórdia divina, as bem-aventuranças. No Catecismo 1718, a Igreja diz assim: as bem-aventuranças respondem ao desejo natural de felicidade. Então, ao criar o homem, Deus deposita no coração dele o desejo da felicidade. Todo ser humano tem o desejo de ser feliz. Todo ser humano tem o desejo de ser feliz. Aonde nós procuramos a felicidade é outra história. Se nós estamos procurando a felicidade no lugar certo ou no lugar errado. Mas toda pessoa, de todos os tempos, de todos os lugares, tem o desejo de ser feliz. Você e eu, nós temos o desejo de sermos felizes.
E as bem-aventuranças respondem a esse desejo, né? Queremos ser felizes e Deus nos diz como sermos felizes vivendo as bem-aventuranças. No Catecismo 1721, a gente pode ouvir e ler o seguinte: Deus nos colocou no mundo para conhecê-lo, servi-lo e amá-lo, e assim chegar ao paraíso. A bem-aventurança nos faz participantes da natureza divina e da vida eterna. Com ela, o homem entra na glória de Cristo e no gozo da vida trinitária. Então, Deus nos colocou no mundo para conhecê-lo, servi-lo e amá-lo. Primeiramente, para conhecê-lo, para termos uma intimidade, para termos uma relação com ele, né? Com o Pai, né? De filhos para com o Pai. Deus nos olha como filhos. Nós devemos nos relacionar com ele como Pai. Nós somos amados por Deus Pai, mas também uma relação com Deus Filho, com a pessoa do Cristo. Ele que é nosso Salvador, ele que é o esposo de nossas almas, ele que é ele que nos consola, ele que por ele nós somos filhos de Deus, né? Nós somos filhos nele, filhos de Deus na pessoa dele, na pessoa de Jesus. Também uma relação com o Espírito Santo, o Espírito que santifica, o Espírito que ensina, o Espírito que forma, o Espírito que convence, que conduz, o Espírito Santo. Então, nossa relação deve ser uma relação de docilidade, de abertura à ação do Espírito Santo. Termos, de fato, uma vida sob o Espírito. Então, conhecê-lo. Mas nós também, conhecendo, né, conhecer a Deus, gera como consequência também o servi-lo. Colocar a nossa vida à sua disposição, à disposição da sua glória, à disposição da sua vontade. Também amá-lo. Amá-lo de todo entendimento, de todo coração, de toda força, de toda alma, com tudo que temos, com tudo que somos. Amá-lo acima de todas as coisas. Amar a Deus mais do que a nós mesmos, mais do que os mais amados. Amar a Deus acima de todas as coisas. O primeiro de todos os mandamentos, né? Lembramos do Evangelho. Jesus, quais são os mandamentos, né? Mais ou menos assim, Jesus disse: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Então, conhecendo a Deus, ou seja, experimentando do seu amor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nossa resposta a este amor automaticamente é servi-lo e também amá-lo, né? Colocando a nossa vida à sua disposição, né? E amá-lo principalmente buscando viver as bem-aventuranças, conhecer a sua vontade, conhecer os seus mandamentos, amar não somente com a intenção, com a boa vontade, mas amar de forma concreta, de forma visível, com o nosso corpo, com a nossa alma, com os nossos sentidos. Amar a Deus com as nossas virtudes, até também com as nossas fraquezas, né? Reconhecendo as nossas fraquezas e amando, indo ao encontro dele e pedir a ele que ele nos salve com sua graça, que ele nos erga, que ele nos perdoe, que ele nos console, que ele nos cure, nos liberte. Ou seja, isso também é amar a Deus. Né? Pedindo, suplicando. Santa Faustina diz assim que Deus fica triste quando nós pedimos pouco. Por quê? Porque pedir pouco é sinal de que nós confiamos pouco. E se confiamos pouco, é porque nós amamos pouco. Então, pedir com ousadia, pedir muito, significa que a gente confia muito. E se nós confiamos muito, significa que a gente ama muito a Deus. Como uma criança, um bebezinho que se abandona nos braços do pai e da mãe. Imagine um lactante, né? Uma criança um bebê que mama. Está ali totalmente abandonada nos braços da mãe. Por quê? Porque confia, porque ama. Mesmo ainda não tendo a razão, mas está abandonada. E assim nós devemos ser diante de Deus. Que a nossa razão nos ajude a nos abandonarmos nas mãos de Deus, né? Que não seja um empecilho, mas que nos ajude a entender, a escolher o bem que é estarmos abandonados nas mãos de Deus. Então a bem-aventurança nos faz participantes da natureza divina e da vida eterna. Ou seja, as bem-aventuranças, né? A misericórdia, o ser pobre,
o ser manso, né? O buscar em Deus, saciar a fome e a sede de justiça, o ser misericordioso, o buscar em Deus o consolo, buscar em Deus o descanso, tudo isso nos faz participar da natureza de Deus, nos faz nos unirmos a Ele e também já nos coloca num caminho que tem como ponto final a vida eterna. Com ela, ou seja, com a bem-aventurança, o homem entra na glória de Cristo e no gozo da vida trinitária, ou seja, da vida da Trindade ali, na relação íntima com a Trindade. No Catecismo 1722, a gente pode ler assim também: uma tal bem-aventurança ultrapassa a inteligência e as forças exclusivamente humanas. Resulta de um dom gratuito de Deus, por isso se diz ser sobrenatural, assim como a graça que dispõe o homem a entrar no gozo divino. Ou seja, nós devemos buscar vivermos as bem-aventuranças, sim, porque essa é a vontade de Deus para nós, termos uma vida que busca viver, que busca exercitar, que busca realizar a bem-aventurança. Nós devemos buscar isso, mas não deve ser somente com o nosso esforço. Impossível, porque elas só podem ser vividas de forma sobrenatural. Ninguém é capaz de viver plenamente o ser pobre, né? Não uma pobreza material, mas uma pobreza de pequenez, de reconhecer a grandeza de Deus e o nosso lugar diante dele. Ninguém consegue ser manso como Deus quer que sejamos. Ninguém consegue, por suas próprias forças, viver a misericórdia. Ninguém consegue, por suas próprias forças, buscar em Deus o consolo. Ninguém consegue, né? Pela própria realidade do pecado original, das concupiscências, dos nossos limites próprios da humanidade. Mas a graça nos torna capazes de viver tudo isso de forma sobrenatural, ou seja, com a motivação do amor e vencendo todas esses limites humanos, né, que nos impedem de viver como Deus quer, porque não é só viver a mansidão, por exemplo, de qualquer forma. Não, existe uma forma de se viver a mansidão que é estabelecida por Deus e que Cristo viveu plenamente e que Nossa Senhora também viveu plenamente com o auxílio da graça, ou seja, com o auxílio de Deus. Ela foi capaz de viver porque Deus a concedeu graças que a tornaram capazes de viver a mansidão, de viver a misericórdia, de viver a pobreza nessa pequenez, de encontrar em Deus a satisfação para a sua fome e sede de justiça, enfim. Devemos buscar, mas com o auxílio da graça. Devemos buscar a graça na sua fonte, né? E as fontes que estão mais facilmente disponíveis para nós são os sacramentos, a palavra de Deus, né? Mas os sacramentos ali. Então veja que fonte de graça é a Eucaristia, o batismo, o sacramento da reconciliação. Busquemos os sacramentos porque é neles que nós nos abastecemos dessa graça. Graça que nos torna capazes de vivermos as bem-aventuranças, de crescermos neste caminho de santidade. Nada de querer viver com as suas próprias forças, ou de forma estoica, né? Assim, eu consigo porque eu sou capaz e eu não preciso de ninguém. Não. Deus nos chama e nos concede a sua graça por meio de Cristo, por meio da salvação. E no Catecismo 1724, diz assim: o Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, o Sermão da Montanha e a Catequese Apostólica nos descrevem os caminhos que levam ao reino dos céus. Os mandamentos, o Sermão da Montanha, né, que tem como centro as bem-aventuranças, e a catequese apostólica, essa catequese que nós temos em mãos, por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica, né, que tem como principais responsáveis
a pessoa do Espírito Santo e os nossos bispos, né, que são o magistério da igreja. Tudo isso descreve os caminhos que levam ao reino dos céus. Diferentemente dos nossos irmãos separados protestantes que vivem a sola escritura, né, que descartam o magistério, né, que descartam a tradição apostólica e se baseiam somente na escritura, né, que fala a Bíblia fala, né, juntamente, nós católicos, juntamente com as Sagradas Escrituras, nós bebemos também da fonte da tradição apostólica e do magistério da igreja, né, tudo isso que chega para nós, né, que descreve, que nos explica os mandamentos, o Sermão da Montanha, que tem como centro as bem-aventuranças, e a catequese de forma geral. Então a gente deve se aprofundar, você, eu, você, nós. Precisamos mergulhar na nossa fé católica, em todas as suas dimensões. Precisamos crescer no conhecimento daquilo que chega para nós, daquilo que Deus nos dá por meio da igreja. Encontrar na igreja não só o lugar onde a gente se reúne com os nossos irmãos, isso também, a família de Deus, a família dos batizados, mas olhar para a igreja e ver nela a nossa mãe e a nossa mestra, mestra da vida espiritual, mestra do evangelho, mestra da revelação. Neles nos engajamos, ou seja, no Decálogo, no Sermão da Montanha e na catequese apostólica. Neles nos engajamos passo a passo pelas ações de todos os dias, sustentados pela graça do Espírito Santo. Fecundados pela palavra de Cristo, damos aos poucos frutos na igreja para a glória de Deus. Então, crescendo nessa realidade, nós vamos dando frutos de santidade para a igreja, para a humanidade, no serviço da glória de Deus. E assim a gente vive o nosso chamado à bem-aventurança, no tempo, na história, no espaço aqui onde a gente vive, a gente vai vivendo e vai crescendo, e vai avançando, vai progredindo num caminho que tem como fim último a vida eterna, a bem-aventurança, a alegria de um dia estarmos face a face com o nosso Deus, com aquele que nos criou e que nos espera. Ele nos espera e nos dá um caminho para que a gente chegue lá, apoiados na graça dele, com o nosso esforço também, aderindo, correspondendo ao seu chamado em nossas vidas. Amém? Então a gente vai dispor, junto com esse vídeo, um material de reflexão para você rezar, para você refletir a respeito de tudo que a gente partilhou ao longo dessa primeira aula. Tá certo? Na plataforma aí no Hotmart você terá aí esse texto que será anexado junto com esse vídeo. Vamos finalizar essa primeira aula pedindo a Deus que nos dê a graça de um empenho em mergulharmos nos seus ensinamentos, na sua palavra, nos ensinamentos da igreja, para que nós possamos crescer na compreensão da dignidade da pessoa humana, do nosso valor diante de Deus, tendo uma reta compreensão de que mesmo pecadores, mesmo fracos, limitados, Deus nos ama com amor eterno. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Ele nos criou em Cristo, por Cristo. Ele nos criou para acolher o amor dele e para nos devolver em amor a ele. Ele nos criou para servi-lo, para conhecê-lo. E isso deve gerar em nós uma alegria profunda. Por isso, Senhor, nós te louvamos. Por tão grande dignidade com a qual Tu nos criastes. Tu, Senhor, que nos ama com um amor que ultrapassa a nossa compreensão. Por isso nós te louvamos, nós te bendizemos e queremos te pedir, Senhor, que este amor não seja em vão em nossas vidas. Queremos, Senhor, apoiados em Tua graça, acolher este amor e permitir que ele gere em nossos corações uma resposta de amor a Ti, mais próxima possível daquilo que Tu esperas de nós. Nós te pedimos, Senhor, pela intercessão da Virgem Maria.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, até a próxima. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.